Olá, meus queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Que alegria podermos mais uma vez nos reunir para adorar o nome do Senhor. Que bom estarmos juntos para ouvir a palavra do Senhor, para prestar culto a Ele com alegria. E nós vamos ler Romanos capítulo 12, Romanos 12, um texto conhecido dos irmãos. Peço que você abra a palavra do Senhor, texto curtinho. Você também que nos vê pelas redes sociais, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Nós somos um povo que tem uma nova vida, um novo estilo de vida em Cristo Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em Cristo nós somos uma nova humanidade. Em Cristo nós somos um reino de sacerdotes, sacerdócio real. E nós oferecemos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus com todo o nosso ser. E o nosso culto, ele é um culto que é oferecido ao Senhor com o nosso corpo, com a nossa mente e de todo o nosso coração. Amém? E é dessa forma que eu convido você, meu irmão, minha irmã, a prestar culto ao Senhor com muita alegria, adorar o Senhor, a cantar louvores ao nosso Deus e abrir o coração para receber a palavra do Senhor nesse dia. Vamos colocar de pé e vamos nos alegrar na presença do Senhor, em nome de Jesus. Vamos cantar louvores, vamos orar ao Senhor nesse momento, invocar sua presença, continuar na presença do Senhor, porque o culto ao Senhor, ele é contínuo, ele é o tempo todo, é uma vida de adoração. Vamos nos colocar mais uma vez diante do Senhor e vamos orar a Ele. Senhor, muito obrigado. Louvado seja o Teu nome. Nesse dia que é o dia do Senhor, nós queremos Te adorar, Senhor. Queremos lembrar mais uma vez da Tua ressurreição, lembrar mais uma vez da obra do Senhor na nossa vida. Lembrar, Senhor, o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor tem sido fiel para com o Teu povo, o quanto a Tua fidelidade é grande. Queremos, Senhor Deus, declarar aqui a Tua majestade, a Tua grandeza e render toda a nossa gratidão a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu glorioso nome. E queremos, Senhor Deus, como um reino de sacerdote, queremos, Senhor Deus, adentrar, Senhor Deus, a Tua presença por intermédio do sumo sacerdote que é Cristo Jesus. E queremos, Senhor Deus, com livre acesso ao Teu trono de graça, Senhor, com ousadia, como diz a Tua palavra, Senhor. Querer, Senhor Deus, declarar ao Senhor toda a nossa adoração e a nossa gratidão e a nossa alegria por sermos o Teu povo. E pedir ao Senhor que nos abençoe mais uma vez, Senhor Deus, neste dia. Pedir ao Senhor que fale ao nosso coração e que receba os nossos louvores, as nossas orações, as nossas petições. Que receba a nossa alegria, Senhor Deus, de todo o coração por intermédio do Teu Filho, Senhor. Nós queremos verdadeiramente apresentar diante do Senhor todo o nosso ser num culto racional, Senhor. E ser, Senhor Deus, o dirigente principal deste culto, Senhor. Dirige as nossas vidas, dirige as nossas emoções, dirige o nosso coração, para que o Senhor mesmo seja louvado e adorado, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, Senhor. Amém. Amém. Dê um tchauzinho, cumprimento o seu irmão, mesmo de longe. As famílias, claro, podem se abraçar, né? E vamos louvar o Senhor com alegria com a nossa equipe de louvor. Vamos declarar que o nosso Deus, Ele é poderoso. Amém? Ele é poderoso e Ele nunca falha, Ele nunca falhará. Vamos cantar isso.
surgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é Você pode aplaudir ao Deus que é poderoso e nunca falha. Amém. Pode se sentar um minutinho. Nós vamos falar agora dos dízimos e ofertas. E a gente sempre fala a respeito de dízimos e ofertas como sendo utilizado na obra do Senhor. E na obra do Senhor no sentido do investimento que é feito, especialmente nas obras de assistência social, nas obras de caridade e também em missões. E essa igreja, a Igreja Presbiteriana da Vila Operária, é uma igreja que investe em missões, vocês sabem disso, e bastante. E investe também em obras de caridade, tem uma junta diaconal muito ativa. Então, queridos, vamos mais uma vez então participar e de uma forma generosa dar ofertas e dízimos nesse momento, trazer ao gasofilácio que aqui está, com alegria, enquanto cantamos louvores ao nome do Senhor. Esses louvores tão lindos, tão belos, que tanto edificam a nossa vida e também a vizinhança ao redor. Vamos continuar com alegria, enquanto isso você vai poder trazer aqui os seus dízimos e ofertas, que eu creio que estão sendo tão bem empregados e com sabedoria pelo conselho da igreja, pela junta diaconal da igreja. Faça isso com muita alegria. Vamos colocar de pé e vamos continuar cantando. Enquanto cantamos essa canção, vamos trazer dízimos e ofertas aqui à casa do Senhor. Queremos te louvar, Senhor, mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Te adoraremos sempre, Senhor. Vamos cantar. Quero louvar-te. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais. Quero adorar-te, sempre mais e mais.
criação, ela reflete o Criador. Amém? Vamos continuar cantando. Glória e honra ao Cordeiro que venceu. Amém. Obrigado, Jesus. Podem se assentar. Que bênção, né, meus irmãos? Louvor da igreja, tão inspirativo a todos nós. Prepara o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor.
daqui a pouco vai ser ministrada pelo nosso querido pastor Luciano, mas antes eu gostaria apenas de agradecer às pessoas que nos visitam, mas especialmente hoje o José, que está ali junto com esse casal querido ali, tem o Juliano e a Ana, né? O José, só dá um tchauzinho assim, José, obrigado, dá uma salva de palmas para o José, que está nos visitando pela primeira vez. E já recebeu um agradinho da IPVO, tá? Do nosso Ministério Acolher, que está trabalhando aí a todo vapor em tempo de pandemia, viu? O Ministério Acolher está aí trabalhando, né, Laílson? Está aí trabalhando, né? Beleza, bênção de Deus, tá? Esse agradinho aí tem algumas coisas, entre elas aí, tem um livro do pastor Luciano, tem uma caneta azul, mas não é aquela da música, tá? É uma caneta azul, né? Mas tem um folder aí também, tem um lugarzinho para você preencher seus dados se você quiser, tá? A gente vai ficar contente para depois a gente entrar em contato, sabe como é, tá? Então, obrigado, viu, José? Fique à vontade, tá? Sinta-se amado, tá? E à vontade no nosso meio. Que Deus abençoe muito sua vida, tá bom? Pastor Luciano, Deus abençoe, pastor, e use poderosamente a sua vida, tá bom? É isso aí. Queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém, irmãos? Amém. Puxa vida, vocês estão de máscara, mas não estão mudos não, né, gente? Louvado seja Deus. Bia, pode levantar um pouquinho mais para mim, meu bem. Queria que você abrisse a sua Bíblia, obrigado, Bia, em Mateus capítulo 9. Irmãos, o Evangelho de Mateus é o Evangelho escrito para os judeus. É o evangelho que tem mais citações do Velho Testamento, é o Evangelho de Mateus. E também o maior deles, né? O Evangelho de Mateus tem 28 capítulos, contando com 24 de Lucas, 16 de Marcos e 21 de João. É o Evangelho por excelência do Messias prometido, o Rei que viria. É o Evangelho, irmãos, onde Jesus é retratado como grande Rei. É por isso que é o único evangelho onde os presentes dos magos estão lá. Porque todas as vezes que um rei nascia, era comum presentear, né, esse rei com presentes sublimes. E a gente vê isso lá no Evangelho de Mateus. Capítulo 9, irmãos, eu queria, por favor, que você seguisse comigo a leitura. Diz assim a palavra de Deus: entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. Essa própria cidade, irmãos, é a cidade de Cafarnaum, de onde Jesus fez o seu quartel-general. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil, dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para sua casa. Vendo isso, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus que dera tal autoridade aos homens. Partindo dali, Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa, logicamente citando aqui Oséias, né, irmãos, capítulo 6. Misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento.
Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Enquanto essas coisas lhes dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Versículo 23, tendo Jesus chegado à casa do chefe, e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastando o povo, Jesus entrou, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Amém, irmãos? Amados irmãos, está aqui diante dos nossos olhos o antídoto contra o medo, a incerteza e a insegurança dos nossos dias. Não existe antídoto melhor, não existe antídoto maior, e não existe antídoto mais eficaz contra tudo que está acontecendo nos nossos dias do que a mensagem do Evangelho. Se você divorciar essa mensagem da sua vida, certamente você vai ficar amedrontado, incerto e inseguro. Mas com a mensagem do Evangelho, irmãos, a mensagem gloriosa da pessoa, da vida, da obra, do ensino, da morte, da ressurreição de Jesus, se essa mensagem amalgamar o seu coração, o seu sangue na sua carne, certamente você vencerá o medo com a coragem. Certamente você vencerá a insegurança com a segurança que Cristo dá. E você certamente vencerá a incerteza com a confiança num Deus que governa e sabe todas as coisas. A mensagem do Evangelho, irmãos, continua sendo o único antídoto, o antídoto mais eficaz contra tudo que nós estamos vivendo hoje e que, infelizmente, tem causado mal à fé de tanta gente. E não só a fé, mas em outras áreas da vida também. Como não sucumbir a essas coisas? Como não se tornar refém de algo que muitas vezes foge ao nosso controle? Irmãos, não existe nada nesse mundo mais glorioso, mais poderoso, mais eficaz do que a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho, irmãos, é o martelo que esmiuça a penha. A mensagem do Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. A mensagem do Evangelho é a única mensagem que consegue nos manter cheios de vida, de coragem, de confiança e, acima de tudo, tendo a certeza de que nós somos do Senhor, portanto, nada desse mundo pode nos afastar do amor de Cristo. Mas interessante, irmãos, o que é a mensagem do Evangelho? Em primeiro lugar, eu queria deixar rapidamente aqui para vocês o que a mensagem do Evangelho não é. Porque é importante nós sabermos o que ela não é, mesmo porque aqueles ditos pregadores aí de mensagens que desvirtuam do Evangelho, engraçado que agora eles estão todos calados. Eles não têm o que dizer. Mas a única coisa, irmãos, que pode trazer alento ao coração do homem, você que está na sua casa e vocês que estão aqui me ouvindo na igreja, é a mensagem do Evangelho. Em primeiro lugar, irmãos, quando eu observo,
as coisas que acontecem nesse mundo, a gente vê que a mensagem do Evangelho não é uma mensagem de autoajuda. Não é. Pelo simples fato da mensagem de autoajuda, a ênfase é na força do braço humana. E a mensagem do Evangelho, a ênfase é na força do Senhor. Amém? Efésios capítulo 6, versículo 10, o apóstolo Paulo diz: finalmente, ou quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos: mensagem de autoajuda só serve para massagear o seu ego, mais nada. Porque diante de uma aflição e de uma situação como essa, eu fico perguntando: o que nós podemos fazer? Nós precisamos confiar na força de quem? Do Senhor. E os pregadores de autoajuda, irmãos, estão todos calados. Pode notar, todos calados. Por quê? Porque eles não têm mais nada a dizer. Afinal de contas, o que a força do nosso braço pode fazer contra tudo que de repente nos sobrevém dia a dia? Segundo, irmãos, a mensagem do Evangelho, ela também não é uma mensagem legalista. Eu sempre costumo dizer que se o ser humano, se a mensagem do Evangelho fosse uma mensagem legalista, a gente não precisava de Jesus, a gente ficaria só com Moisés. Concorda? Porque afinal de contas, quem nos deu a lei foi Moisés. E muitas pessoas, irmãos, confundem a mensagem do Evangelho com essa mensagem legalista de você ter na sua mão, entendeu? Uma lista de mandamentos e de repente você, com uma lanterna própria, ficar observando a vida dos outros para ver se os outros estão seguindo aquela lista de mandamentos e se torna um cristão legalista que exige dos outros aquilo que você nunca pode oferecer para Deus. A mensagem do Evangelho, irmãos, não é uma mensagem legalista pelo simples fato que o apóstolo João, na sua primeira carta, diz o seguinte: a lei veio por intermédio de Moisés, mas a verdade e a graça vieram por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Em terceiro lugar, irmãos, a mensagem do Evangelho também não é uma mensagem moralista. Não, irmão, se você quiser uma mensagem moralista, lê o Corão. O livro sagrado dos muçulmanos é uma mensagem bem moralista. Por quê? Porque lá prega que se você for certinho e fizer tudo aquilo que uma boa moral exige de você, você talvez possa ir para o céu. Mas a mensagem do Evangelho, irmãos, ela não é uma mensagem moralista. Sabe por quê? Porque quando Cristo te alcança e me alcança, Ele me alcança e te alcança do jeito que você é, como você está. Dr. Enéas Cabral, um presbítero muito querido meu, um pai meu na fé, que faleceu ano passado de câncer, um homem que eu amava, irmãos, profundamente, para mim um referencial de fé e de homem piedoso nessa terra. Dr. Enéas dizia que lá no céu, meu pastor, ele fez uma pregação dos utensílios que tem e que não tem no céu. Ele era muito inteligente. E ele disse uma coisa que eu nunca me esqueci. Ele disse assim: olha, na casa do Senhor lá no céu não tem capacho. Capacho, aquilo que está ali fora. E ele explicou por quê, meu pastor. Sabe por quê? Porque quando você chega a Cristo, você não chega limpo, você chega sujo. Depois que você se entrega a Cristo, é que Ele te limpa. Então não tem capacho para limpar o pé. Coisa gloriosa, irmãos. A mensagem do Evangelho não é uma mensagem moralista. Tem tanta gente, irmãos, pregando moral por aí, achando que a mensagem do Evangelho é uma mensagem simplesmente que faz você uma pessoa boa. Quanto engano, irmãos. A mensagem do Evangelho não faz você uma pessoa boa. A mensagem do Evangelho faz de você uma pessoa nova. É diferente. Por quê? Simples. Jesus disse que não há ninguém que faça o bem. Lembra lá, Elias, do jovem rico? Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus olha para ele, irmãos, e ceifa na raiz. Por que o Senhor me chama bom? Bom só tem um, que é Deus. Em outra passagem, Jesus diz assim: vós que sois maus,
conseguem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o nosso Deus, que é bom. Por isso, querido, a mensagem do Evangelho tem sido tão distorcida pelas pessoas de fora, porque muitas vezes nós exigimos das pessoas uma ética moral elevada, sendo que nem o próprio Cristo exige para você ser dele. Deixa eu te fazer uma pergunta: qual é o dia que você passa nesse mundo sem pecar? Você consegue se lembrar de algum? Você consegue se lembrar de um dia que você passou nessa vida sem pecar? Só isso, irmãos, basta para nos humilhar e compreender, irmãos, que a mensagem do Evangelho, ela não é uma mensagem moralista, embora depois ela exija de nós um padrão ético elevado, mas ela não se trata disso. Em último lugar, irmãos, a mensagem do Evangelho também não é uma mensagem de prosperidade, uma mensagem que está muito em moda ultimamente, uma mensagem que muitos pregadores hoje, inclusive ontem eu assisti uma pregação numa grande igreja na televisão, que passa na televisão pela manhã, e o interessante, irmãos, que o pastor estava exatamente pregando sobre a mensagem de prosperidade. Aí eu fico me perguntando, eu acho que esse cara está divorciado do tempo que a gente está vivendo. Qual mensagem de prosperidade eu posso pregar se tem um monte de crente em Jesus que está desempregado? Qual a mensagem de prosperidade que eu posso pregar se tem um monte de gente que está lutando, irmãos, desesperadamente com esse caos financeiro que essa pandemia horrorosa impôs sobre todo mundo? Como eu posso pregar uma mensagem de prosperidade, irmãos, se eu saio às vezes com Jeremias de carro durante a semana e vou em casas de pessoas crentes, irmãos, que está passando uma penúria terrível, que está com a mãe com Alzheimer, que não tem, irmãos, um banheiro para colocar sua mãe e cuidar dela? Que mensagem de prosperidade é essa, irmãos, que eu posso pregar? Portanto, irmãos, a mensagem do Evangelho não é uma mensagem de autoajuda, embora nos auxilie grandemente, amém? Ela não é uma mensagem legalista, embora depois que nós somos alcançados, nós temos o prazer de guardar a lei do Senhor. Ela não é também uma mensagem moralista, embora depois que nós adentramos a Cristo, Jesus vai limpando a sujeira do nosso coração e nos santificando. E a mensagem do Evangelho também não é mensagem de prosperidade, embora quando Jesus nos alcance, Ele nos dá paz, contentamento e, acima de tudo, irmãos, prosperidade da nossa alma, amém? Lembra do apóstolo João na sua terceira carta, quando ele escreve a Gaio? Gaio era um homem de posses, né? E ele escreve a sua terceira carta, já preguei ela aqui nos nossos reuniões de oração, aqui das 6 às 7 da manhã. Terceira carta de João, ele enaltece Gaio, porque Gaio é um homem próspero. Só que quando João fala da prosperidade de Gaio, ele não fala da prosperidade financeira. Ele diz assim: olha, eu louvo muito a Deus pela sua vida, assim como é próspera a tua alma. É bonito, né, irmãos? Por quê? Porque tem gente muito próspera financeiramente, mas pobre de alma. Entende, irmãos? Com muitas coisas materiais, mas espiritualmente ela é miserável, porque ela não olha para ninguém, não vê ninguém, não acode ninguém, não abençoa ninguém, só vive para si mesma. Pastor, mas o que é a mensagem do Evangelho, na realidade, que nos dá esse antídoto glorioso contra o medo, a incerteza e a insegurança dos nossos dias? É só você ler essa sequência de texto que está aí. Veja, irmãos, que Mateus é muito inteligente. Ele coloca uma sequência de textos, um após o outro, e em cada sequência desse texto, ele nos aponta um princípio, uma natureza da mensagem do Evangelho. Primeiro, Mateus começa a contar o caso daquele paralítico que foi abrir o teto, trouxeram o paralítico diante de Jesus, porque a casa estava cheia. Quando Jesus olha para ele, ele diz assim: filho, estão perdoados os teus pecados. E aí o bafafá
Pronto. Por quê? Porque, claro, todo judeu piedoso, e Mateus escreve para o judeu, sabe que perdoar pecado é atribuição de quem só? Só de Deus. E Jesus então, irmãos, olha para aquele homem, olha para a sua plateia e diz assim: olha, para vocês compreenderem que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, olha para o paralítico e diz assim: filho, levanta, toma o teu leito e anda. Uai, a gente ia achar que ele ia falar assim: estão perdoados os pecados, né? Por que ele não falou? Simples, irmãos. Porque o que Jesus quer mostrar ali é que o estado paralítico daquele homem, na realidade, aponta para o estado de todo homem sem Cristo. Deficiente, manco, que não consegue se expressar, nem viver de forma plausível. Ele é um paralítico. E se o homem é assim, é por causa do pecado que o ser humano está afastado de Deus e tem uma vida deprimente e limitada. Veja que Jesus usa o paralítico para fazer um paralelo com o estado do homem sem Cristo. Por isso que ele linka o perdão dos pecados à cura. Em outras palavras, a verdadeira cura de um homem não é do corpo, mas é da alma. E aí, irmãos, vem a primeira grande lição desse texto. A mensagem do Evangelho, irmãos, é uma mensagem, em primeiro lugar, de perdão e de reconciliação. Sabe o que o ser humano mais precisa? É de perdão. Porque se o homem não for perdoado por Cristo, o apóstolo Paulo diz que todos nós somos filhos da ira. E que o homem mais precisa, irmãos, o ser humano mais precisa desesperadamente é de ser reconciliado com Deus mediante o perdão de Deus que ocorreu na cruz de Cristo. O interessante, irmãos, que esse texto fala de perdão, mas perdão para aquele homem que se encontra paralítico, doente, corrompido, pela maior doença que pode existir no mundo, que é o pecado. E Jesus então olha para aquele homem e diz assim: olha, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Pode olhar aí. Por quê, pastor? Porque o perdão de Deus, irmãos, está intimamente linkado ao perdão de uns para com os outros. Dois homens com problemas na Bíblia, Jesus mandou para casa. Esse e o endemoniado. Quando Jesus expulsa a legião do endemoniado, o endemoniado suplica: Senhor, deixa-me ter contigo. Ele diz: não, volta para a tua casa e conta tudo que o Senhor fez por você. Esse paralítico é o segundo: vai para a tua casa. Por quê? Porque certamente, querido, esse menino aprontou muito na casa dele. E a razão dele estar paralítico, o texto nos mostra, é uma metáfora do que o pecado faz com o homem. Mas louvado seja Deus, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de perdão e de reconciliação. Estávamos perdidos e fomos achados. Éramos pecadores e escravos do pecado, agora somos perdoados. Que coisa gloriosa! E com esse perdão vem a cura do nosso coração. Depois, irmãos, Jesus fala da conversão de Mateus, ou Levi, é o mesmo nome, um em hebraico, outro em grego. A Bíblia diz que Jesus passa na coletoria e ele vê um homem que é coletor de impostos judeu, e ele vira e diz assim: vem e segue-me. O texto diz que ele se levantou na mesma hora e seguiu Jesus. Só que ele ficou tão alegre, mas tão alegre, que no versículo 10 ao versículo 13, ele dá uma festa na casa dele, meu pastor. Ele convida muitos coletores de impostos, a turma da pesada, entende? Aquela turma bacana, que o Brasil está assim deles, ó. Aquela turminha bacana. A Bíblia diz que ele dá um grande banquete, convida os publicanos, convida os pecadores e convida Jesus e os seus discípulos. E sabe o que Jesus fez? Aceitou o convite. Você aceitaria? Esse é o problema, irmãos, da gente confundir a mensagem do Evangelho com a mensagem legalista e moralista, achar que nós somos melhores do que os outros.
A Bíblia diz que Jesus foi com muita alegria, irmãos, e tomaram lugares à mesa com eles. Isso para o judeu, irmãos, era o fim do mundo. Sentar na mesa com aquela turma boa. Tanto é verdade, que você pode ver o seu texto, os fariseus, quando viram aquilo, irmãos, começaram a murmurar. Esse é o religioso, o moralista, o legalista. O sujeito é uma praga, ou praga. E eles começaram a murmurar: o seu mestre come com essa gentalha, o seu mestre se junta a essas pessoas. Claro, cochicharam longe, mas Jesus, irmãos, tem um ouvido de tuberculoso, viu? Ouve tudo, sabe tudo. E Jesus então, quando ouviu que eles estavam murmurando contra ele, olha o que ele disse. Versículo 11. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Verso 12. Mas Jesus, ouvindo isto, cuidado, hein, irmãos, esse Jesus ouve tudo. Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero, e não holocaustos. Agora preste atenção para essa afirmativa de Jesus: pois eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Irmãos, se em primeiro lugar a mensagem do Evangelho é uma mensagem de perdão e reconciliação, com esse texto nós aprendemos que a mensagem do Evangelho é uma mensagem de transformação e de arrependimento. A palavra arrependimento é muito bonita, irmãos, no grego. A palavra arrependimento, ela vem de duas junções, de um prefixo meta e outra palavra nous, que significa mente. Meta, nous, é mudança de mente. Arrependimento na Bíblia é muito mais do que um assentimento apenas emocional. Quando você, por exemplo, faz alguma coisa, se arrepende daquilo que você fez, mas não é porque você realmente quer mudar, não, é porque aquilo não deu certo. E aí de repente você tem remorso, né? Remorso é uma coisa, arrependimento é outra. Arrependimento à luz da palavra de Deus, irmãos, é uma mudança de mente, é uma conversão, entende? Conversão é simples, você andava, pensava e vivia numa direção. Aí de repente veio a mensagem do Evangelho, causou em você uma metanoia, ou seja, uma mudança de mente. Mudando a sua mente, você então faz uma conversão, e agora você começa a pensar, a agir, praticar algo que você não fazia, porque houve na sua vida uma transformação. Jesus, quando olha para aquela pequena comunidade na casa de Levi ou Mateus, eu acho que ele se levantou e disse assim: olha, eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores. A quê? A mudança de vida, ao arrependimento, a transformação, a uma conversão genuína. Antes eu andava numa direção, agora eu ando em outra direção. Antes eu pensava A, agora eu penso B. Antes eu fazia isso, agora eu faço aquilo. E isso, irmão, só a mensagem do Evangelho faz. Amém? O ser humano não tem poder de mudar ninguém. O único que tem poder é a mensagem do Evangelho. É essa que muda um pecador. É essa que muda você. É essa que traz a você esse sentimento de arrependimento que assola o seu coração, para que agora você possa depositar sua fé em Jesus. E a Bíblia diz que a paz inundar a sua alma. Pois é essa, irmãos, a mensagem do Evangelho. Ela produz essa mudança, ela produz esse arrependimento, ela produz essa transformação no coração do homem. É por isso, irmãos, que nós precisamos, como igreja, orar e viver essa mudança. Tem muita gente nas redes sociais, irmãos, falando mal do governo e falando mal das pessoas. A febre hoje, efervescente, são os embates políticos. Pastor, o senhor é contra embate político? Não.
Eu acho que uma boa reflexão política é muito bacana, e um bom embate, né, pastor? É bonito. Agora, por favor, irmãos, sem ofensas, viu? Sem xingamentos. O que às vezes eu vejo em redes sociais são ofensas, são xingamentos, vindos da parte, às vezes, meu pastor, até de crentes. Parece que o coração está cheio de ira. Parece que muitos estão assim, irados e julgando uns aos outros. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, o embate, ele é sempre bem-vindo, mas dentro do amor cristão. Amém? O apóstolo Paulo diz: falem a verdade, mas falem em amor. E é por isso, irmãos, que em tempos como hoje, mais do que nunca, a igreja brasileira precisa orar, e precisa dar testemunho, e precisa ter essa voz profética em meio a esse caos que nós estamos vivendo hoje, por causa dessa situação difícil que se enfrenta o nosso país e o mundo. Mais do que nunca, irmãos, se você é um cristão, você precisa dar testemunho desse evangelho glorioso e orar pelas autoridades. Não é isso que nos ensina Paulo em Timóteo e aos Romanos? Orar, irmãos. Colocar o nosso joelho no chão e clamar e dar testemunho de quê? Do evangelho, dessa mensagem gloriosa que transformou a sua vida, fez de você nova criatura e pode transformar também a vida desses homens. Amém? Por que não? Pode. Não há impossíveis para Deus. Pelo contrário, Deus, irmãos, age na impossibilidade humana. E muitas vezes é quando o braço do homem é fraco e compreende que é fraco, que o braço de Deus se torna mais forte. Tem muita gente falando dos gafanhotos, né? Agora a moda é os gafanhotos. O brasileiro é uma piada. O brasileiro faz piada com tudo, irmãos. Isso é até bom, porque o país fica mais relax, né? Me perguntaram: pastor, e esses gafanhotos? O que são os gafanhotos? Eu respondi: inseto. Inseto. Tem 3 pares de pata, tem um exoesqueleto, como todos os insetos, né? A classe dos insetos, ele é um inseto. Talvez a pessoa deve ter esperado assim, que eu ia falar alguma coisa assim, que Deus mandou o gafanhoto, lembrando lá de Joel, não é? Porque senão lembrando de 2 Crônicas 7,14, quando fala: se eu cerrar os céus, ou se eu enviar a praga, ou se enviar os gafanhotos, o cara falou assim: não, pastor, a gente já fez tudo isso aí. Aí eu escrevi, brinquei lá com a pessoa que me perguntou, lógico, com muito amor, né? Eu brinquei, botei 3 pontinhos assim e falei assim: mas o antídoto contra isso está agora aqui embaixo, ó. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos e orar e me buscar, eu sararei a tua terra. O antídoto está aí. Quem está disposto? Muito poucos. Muito poucos. Pouquíssimos querem se humilhar. Pouquíssimos querem se arrepender. Pouquíssimos querem bater no peito e dizer mea culpa. É muito mais fácil culpar o outro. Pouquíssimos estão dispostos a se submeter ao poderio do braço do Senhor. E ao invés de ficar tirando para todo lado, atire para si mesmo. Porque se há algo que Deus está promovendo nisso tudo, uma das coisas eu estou certo, é para trazer arrependimento aos corações dos homens. A mensagem do Evangelho, irmãos, é uma mensagem de arrependimento. E o antídoto contra todas essas coisas não é você sair atirando aí com medo, amedrontado, incerto, não. O antídoto contra essas coisas, ele começa em você. Eu gosto de Isaías, estou terminando. Eu gosto do profeta Isaías, irmãos, porque o profeta Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 6, ele dá tiro para todo lado, você já viu? São 9 ais que ele fala: ai dos que, ai dos que, ai dos que, ai dos que. Só que chega no capítulo 6, irmãos, ele tem uma visão da glória de Deus.
O rei Uzias morre depois de um reinado de 52 anos. Você sabe o que é isso? E a Bíblia diz que Isaías vai para o templo, por quê? Porque ele deve chorar a morte do rei Uzias, que era amigo dele. Isaías era um profeta da corte. E a Bíblia diz que ele vai no templo no ano da morte do rei Uzias. Por quê? É o ano que o rei morreu, estamos sem governo. Só que nesse ano, onde não existe o governo terreno, Isaías vê que o governo celestial está no mesmo lugar. Eu vi o Senhor assentado no trono, amém? Você acha, querido, que as coisas estão desgovernadas? Estão mesmo, aqui embaixo. Mas saiba que é um governo no céu, e Deus continua sentado no mesmo trono que Ele esteve e sempre estará governando todas as coisas. Mas o que eu quero dizer de Isaías é que é engraçado. A Bíblia diz que quando ele vê a glória de Deus, os serafins voando, dizendo: santo, 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 a terra está cheia da sua glória. Os serafins dizendo isso para Deus, Isaías muda o discurso. O senhor já notou isso, né, meu pastor? Nos capítulos anteriores é o ai dos outros, mas no capítulo 6 agora ele diz: ai de mim, sou um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo também de impuros lábios, e eu vi o Senhor dos exércitos. Ai de mim. Você sabe o que Deus quer, querido, com tudo isso que está acontecendo? Exatamente isso. Que você reconheça o seu pecado, que você reconheça que você e eu tomamos parte disso tudo, para que isso tudo esteja acontecendo, e que o antídoto contra tudo isso é o arrependimento. É o arrependimento. E eu respondi também para essa pessoa que não tem problema não, porque João Batista comia gafanhoto, maringaense é que não come, mas a gente pode até passar a comer, né? Quem sabe? A Bíblia diz que ele se vestia de, né, pastor, de peles, comia mel e o que mais? Pronto, e gafanhoto. Então, irmãos, a mensagem do Evangelho é o grande antídoto contra os nossos dias. Deus me livre, viu? Eu não quero comer gafanhoto não, muito obrigado. A minha dieta ainda não permite essas coisas. Depois, irmãos, o interessante no verso 14, o texto muda para o jejum. Veja bem que coisa interessante. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus e os teus discípulos não jejuam? Verso 15, respondeu-lhe Jesus: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Irmãos, a gente sabe que o símbolo do farisaísmo judaico à época de Jesus era o jejum. Esse era o símbolo, Juliana, do fariseu. Aquele cara assim que fazia um jejum, colocava terra na cabeça, desfigurava o seu rosto e tinha aquela fisionomia, né, meu pastor, de piedade por causa do jejum. Esse era o símbolo do judeu. Se você quisesse ver um judeu fariseu piedoso, olha para a cara dele. Se tiver com cara de morte, ele era piedoso. Sabe aquela cara assim de sujeito quebrantado, humilhado? Esse era o símbolo do judaísmo. Tanto que Jesus combate isso veementemente no Sermão do Monte, né? Desfiguravam o rosto, andava encurvado, mostrando aos homens que eram espirituais porque jejuavam. Esse era o símbolo do judaísmo. Mas sabe qual é o símbolo do cristianismo? A festa. Viu, Malu? A festa de casamento. E aí, irmãos, eles caem no engano de dizer assim: olha, Senhor, os discípulos dos fariseus estão jejuando, está todo mundo com aquela cara de com aquela cara terrível de fim de festa, todo mundo assim abatido, todo mundo jejuando assim com aquela piedade, entre aspas, tão falsa, e os teus discípulos não jejuam. Aí Jesus dá uma resposta maravilhosa: como eles podem jejuar se nós estamos numa festa? O noivo está com eles. E aí, irmãos, eu fico maravilhado, sabe por quê? Porque a mensagem do Evangelho, segundo esse texto, ela é uma mensagem de celebração e de alegria, amém?
Veja, querido, que o símbolo da mensagem do Evangelho é a fartura. Você vê, por exemplo, nos ícones da igreja antiga primitiva, tinha lá o símbolo dos pães e dos peixes. Aliás, até hoje, né? O símbolo do cristão é um peixinho, né? Mas naquele tempo era um cesto com os peixes em cima. Por quê? Aludindo à fartura que a multiplicação dos pães e dos peixes trouxeram no grande milagre de Jesus. Aliás, o único milagre que é narrado nos 4 evangelhos, tirando a ressurreição, lógico. Veja, querido, que esse símbolo de fartura, de alegria, de celebração, é o símbolo do cristianismo. É por isso, irmãos, que o cristão precisa ser uma pessoa alegre, entendeu, irmãos? Esse negócio de você ter aquela cara para baixo, andar murmurando para os cantos, achando tudo ruim, com aquela cara desfigurada, entristecido, constantemente, isso não combina, irmãos, com o que é o cristianismo. Sabe por quê? Porque a representação do cristianismo é uma festa, e festa de casamento, festa que durava 7 dias, e o povo se juntava, irmãos, e celebrava com alegria. Jesus diz: olha, como eles podem jejuar, se o noivo está com eles? E o interessante, irmãos, que quando a gente olha lá em Gálatas, estou me lembrando aqui, Gálatas 5, quando Paulo fala do fruto do Espírito, há uma coisa interessante ali, porque Paulo diz assim: pois o fruto do Espírito é, em outras palavras, é um monte de coisa, né? Que o Espírito Santo comunica a nós pela sua atuação em nossa vida. O primeiro deles é o elemento distintivo do cristão, onde lá em João capítulo 13, no verso 36, ele diz assim: e nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes o quê? Amor uns pelos outros. E você pode ler lá em Gálatas 5, o primeiro deles é o amor, pois o fruto do Espírito é amor. Agora olha o segundo. Qual é o segundo? Alegria. Que coisa, né, pastor? Depois é que vem bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Mas o segundo, irmãos, é alegria. Sabe por quê? Porque Romanos diz que a alegria foi derramada no nosso coração pelo Espírito Santo. Aí eu me pergunto, será que realmente somos pessoas alegres? Será que realmente há no nosso coração um gozo e um contentamento que não depende dessa circunstância e é ultra circunstancial a estas circunstâncias? Eu fico me perguntando, irmãos, aonde está a alegria dos cristãos? Eu fico me perguntando onde está esse tão belo fruto do Espírito Santo que distingue o cristão na hora da dor. Mas em último lugar, vem agora 2 intervenções gloriosas na filha de Jairo, que aqui não está falando o nome dele, mas em Marcos fala bem o nome dele. Ele era um chefe da sinagoga, e o interessante é que lá em Marcos fala que a menina tinha 12 anos, aqui não fala, aqui dá um resumo, porque a ênfase aqui é na ressurreição dessa menina. E a Bíblia diz que no meio desse pedido do chefe da sinagoga, verso 18, interpondo a esse pedido para Jesus ir na casa de Jairo, que era o chefe da sinagoga em Cafarnaum, o texto diz que uma mulher que havia 12 anos padecendo de uma enfermidade toca, você conhece o texto, na orla de Jesus, e quando ela toca, ela é instantaneamente curada. Mas o texto termina, irmãos, com a ressurreição da menina, versículo 23 a 26. A Bíblia diz que quando Jesus chega, tem um alvoroço grande na casa, e lá em Marcos fala que o povo já estava chorando, e o cerimonial da morte já tinha sido contratado, os tocadores de flauta, as mulheres que choram, naquele tempo tinha um cerimonial da morte, sabia? As pessoas iam lá, tocavam flauta, choravam, tinha os choradores oficiais, olha que coisa estupenda. Tudo já estava armado, irmãos, a menina estava morta. Quando Jesus chega na casa,
a Bíblia diz que Jesus entra na casa, e aqui não diz, mas em Marcos 5 diz que eles zombaram de Jesus quando ele falou que a menina não estava morta. Lá eles caçoaram de Jesus. O que é isso? Ele chegou atrasado, a menina já está morta. Aí Jesus pega os pais da menina, Pedro, Tiago e João, só, sem espalhar coisa espalhafatosa, sem publicidade. Ele pega só os pais da menina, os 3 discípulos. Aqui o texto não diz isso, mas em Marcos diz. A Bíblia diz que ele entra dentro da casa e diz uma coisa para a menina: Talita cumi, eu te mando, menina, levanta-te. A Bíblia diz que na mesma hora a menina se levantou. Que coisa gloriosa, irmãos. O grande antídoto, eu termino, contra o medo, a insegurança, a incerteza desse mundo é e sempre será a velha e bendita mensagem do Evangelho. Amém? O apóstolo João, no final da sua vida, que morreu em Éfeso, em ditosa velhice, na quinta-feira eu estou falando sobre isso. O apóstolo João morreu na cidade de Éfeso, velhinho, né, Vanessa? Vanessa estava aqui e ouviu. Cuidou da mãe de Jesus até ela morrer. Irineu diz isso, e Eusébio também, nas suas histórias eclesiásticas. Cuidou dela até ela morrer, e ele mesmo morreu em ditosa velhice na cidade de Éfeso, depois de escrever o Evangelho de João. O interessante, irmãos, que esse homem, né, vivendo tanto tempo, foi o único dentre todos os discípulos que não foi martirizado, mas que morreu de velhice mesmo, depois de escrever o Apocalipse e, por fim, creio eu e muitos estudiosos, o Evangelho de João, a última carta escrita do Novo Testamento. Mas o interessante, irmãos, é que a mensagem do Evangelho, como eu havia dito, ela é uma mensagem de perdão. E essa velha mensagem, esse apóstolo João velho, lá na cidade de Éfeso, ele disse o seguinte: não vos escrevo mandamento novo, e sim o que ouvistes desde o princípio. Tem muita gente, irmãos, querendo inovação, buscando outras coisas para trazer alento ao coração em dias de pandemia, de dificuldade. Mas deixa eu te dizer uma coisa: a mesma velha, eficaz e maravilhosa mensagem do Evangelho é a mesma, e ela é o único antídoto para te dar esperança. Primeiro, porque ela é uma mensagem de perdão e de reconciliação. O filho perdido voltou para casa, amém? Foi alcançado por essa graça e foi recebido e perdoado. Com o quê? Com um anel no dedo, com roupa nova e sandália nos pés. Sabe quem eram esses filhos? Você e eu. Em segundo lugar, irmãos, é uma mensagem de arrependimento e transformação. Está com medo dos gafanhotos? Bate no peito e se arrepende. Está com medo da peste? Emenda a sua vida. Está com medo da situação que está acontecendo no nosso país? Se humilhe. Dedique-se a Cristo, comprometa-se a Ele. Ore e busque-o incessantemente. E a Bíblia diz que Ele sarará essa terra. Terceiro, a mensagem do Evangelho é uma mensagem também de alegria e celebração. Irmãos, o culto é festa, viu? Culto é alegria. E eu confesso aos irmãos que ver os irmãos de máscara, para mim, é terrível, viu? Quero dizer para você que está aí na sua casa. Porque uma das coisas mais bonitas que a gente tem na vida é a gente trocar experiências assim, no púlpito, em qualquer outro lugar, vendo a expressão das pessoas, né? E a gente aqui não vê a expressão, só vê os olhos. Vocês veem a minha, mas eu não vejo a de vocês. E eu confesso que isso é uma das grandes dificuldades para o ser humano, porque a gente precisa dar e receber. Mas a mensagem do Evangelho, irmãos, por causa disso, ela também é uma mensagem de alegria, né? A gente pode sorrir por trás de uma máscara, não pode? A gente pode se alegrar, mesmo com uma máscara, porque essa alegria ela vem não da circunstância, mas do nosso coração. Cristo é a nossa alegria, amém? E por fim, irmãos, a mensagem do Evangelho é que eu termino. Eu acho que Mateus foi muito feliz, porque ele terminou
na minha opinião, com a coisa mais interessante, a mensagem do Evangelho, em último lugar, é uma mensagem de ressurreição e de vida. Está aí a filha de Jairo. Estão vendo? Aquele que estava morto, reviveu. Aquele que estava perdido, foi achado. Aquele que não tinha esperança, recebeu o sopro de vida de Jesus Cristo, e aquele que estava morto, agora vive para sempre. Amém? Paulo fala isso em Efésios 2. Outrora, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Ele nos deu vida. E João 10 diz que é vida em abundância. Amém, irmãos? É por isso, irmãos, que a mensagem do Evangelho não é apenas algo que você proclama. Acima de tudo, a mensagem do Evangelho, meu amado irmão que está em casa, você que está me ouvindo aí, é uma mensagem que você vive. A mensagem do Evangelho não é apenas um escopo doutrinário que você aprende e de repente fala sobre ela, mas a mensagem do Evangelho é vida de Deus na sua vida e testemunhar das pessoas, como Mateus capítulo 5, verso 16 diz: e assim brilhe a vossa luz diante dos homens. Sabe o que significa isso? É a mensagem do Evangelho encarnada e amalgamada no seu corpo e na sua vida, e você proclama essa mensagem em todos os lugares, principalmente com as suas atitudes. É isso, irmãos, que faz a diferença. É isso que fazem as pessoas ao seu redor não tomar vocês igual a elas, no sentido do medo, do desespero e da insegurança. Eu estou vendo muito crente dar mau testemunho do Evangelho por aí. Em nada estão sendo diferentes daqueles que não têm esperança. Em nada estão fazendo uma diferença na época de sombras e na época de dificuldades. Pelo contrário, eu tenho visto muita gente cerrando fileiras com os incrédulos e agindo muitas vezes com maior medo, insegurança e incertezas do que eles próprios. Sendo que na realidade, irmãos, são em situações como essa que Jesus chama a mim e você e a sua igreja a brilhar com fulgurante luz. Amém? O antídoto não é uma máscara. A máscara ajuda. E mesmo assim, só quando tem muita gente por perto. Porque se tiver você sozinho, por que você vai usar máscara? Contra o quê? Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido. O antídoto não é uma vacina. Eu vi muita gente já tomando vacina por aí de outras coisas, e com a vacina ficar doente. Você já viu também? Eu já vi. Nada, irmãos, do que os homens podem promover pode ser um antídoto contra o medo, contra a insegurança e contra a incerteza. Sempre existiu só um, e sempre vai existir só um: o glorioso Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sim, Ele te dá intrepidez e coragem, Ele te dá uma segurança perene, e Ele te dá uma confiança estribada naquele Deus que governa todas as coisas, mas que prometeu guardar e cuidar do seu povo eternamente. Amém? Que Deus te abençoe, querido, te fortaleça, e que você não perca de vista essa mensagem gloriosa, para você aprender dela, mas acima de tudo para você vivê-la, para a glória do nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar em pé. Pastor, vem cá, meu pastor. Amém, irmãos, amém. Que diremos acerca dessas coisas, né? Depois de ouvir essa palavra, como a gente pode ficar triste se o noivo está aqui com a gente, né? O noivo está aqui, ó. Você sabe que o noivo está aqui? Amém? Como a gente pode ficar triste se ele está dando esse banquete, colocou um anel no nosso dedo, nós fomos perdoados,
E o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, né? Amém. Que Deus possa, assim, colocar profundamente raízes no nosso coração com essa palavra, e ela possa ficar no nosso coração, tá bom? Em nome de Jesus, vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse banquete incrível, Senhor, da Tua palavra. Mais uma vez, Senhor. Obrigado. Obrigado pela vida do pastor Luciano, que foi, Senhor Deus, o vaso, que foi, Senhor Deus, o instrumento da Tua graça, Senhor, para poder transmitir a Tua palavra mais uma vez. O Senhor continue abençoando Teu servo, Senhor. E Pai, em nome de Jesus, continua trazendo, Senhor Deus, alegria. Continua, Senhor Deus, nos trazendo, Senhor Deus, o aprendizado da Tua palavra. Continua nos trazendo, Senhor Deus, o antídoto contra toda essa insegurança, esse medo que nós temos observado no mundo, Senhor, no nosso país, no meio da Tua igreja, muitas vezes. E o antídoto é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse Evangelho tão importante, esse Evangelho tão maravilhoso que nos alcançou. Não permita, Senhor Deus, que crendo no Evangelho, nós não venhamos a viver esse Evangelho. Pelo contrário, faz com que esse Evangelho seja presente da nossa vida, Senhor. Seja como o ar que nós respiramos, como o alimento que comemos todos os dias. Ó Deus, em nome de Jesus, faz com que, Senhor Deus, o Evangelho seja a nossa vida, Senhor. E que seja a prática da nossa vida todos os dias, Pai. Muito obrigado, obrigado pela Tua palavra. Abençoa o Teu povo aqui, Senhor. Traz alegria ao coração da Tua igreja. Em nome de Jesus, porque o noivo está presente. E Ele prometeu que estaria presente todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. E se o noivo está presente, não tem como nós andarmos cabisbaixos, entristecidos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que nós possamos praticar essa palavra, Deus, que nós ouvimos nesse momento, Senhor. Ajuda-nos porque somos pecadores, Pai. Nós precisamos do Senhor. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Amém.